Olá, estamos de volta com o nosso programa Direito e Debate. Hoje trazendo um assunto que está na pauta do dia, direito constitucional, tudo a ver com o momento político que estamos vivendo. Finalizou o primeiro turno, no estado de Santa Catarina já ficou resolvido, Colombo foi reeleito como governador, para presidente ainda teremos segundo turno e o que muito se bateu na tecla é a questão do voto obrigatório, que a Constituição Federal está aí obrigando aquilo que muitos entendem que não deveria ser assim. E o nosso convidado de hoje também vai falar sobre o assunto. É um convidado que eu tenho um carinho muito grande de ter aqui, Rodrigo Meyer Borno. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui para falar um pouco. E até vou dizer para vocês, o currículo do Rodrigo, eu não vou nem dizer assim a questão de extensão, mas a qualidade é incrível. Então eu não vou ficar aqui falando sobre o currículo dele, porque é muito qualificado. No que ele vai abordar o assunto, que é direito constitucional, onde ele domina, vocês vão perceber toda essa qualificação. Tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Eu quero cumprimentar também você, telespectador, dizer que é uma satisfação poder vir aqui na TV Babitonga discutir esses temas político-constitucionais, né? E outros temas que você considere necessário. Para mim é muito bom poder participar do programa contigo, que eu conheço desde que éramos crianças, né, Gabriela? Exatamente. Então vamos Embora eu falar... seja um pouco mais velho, né? Claro. Mas isso a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, né? Da questão de quem, desde quando, desde que eu nasci. Mas isso aí a gente deixa passar, né? Não vamos entrar nesses detalhes. Vamos falar então sobre abordar um assunto que é muito interessante e que você vem abordando, que é a questão da mutação constitucional. O que quer dizer essa mutação constitucional? A mutação constitucional é um fenômeno muito interessante no direito, já estudado há algumas décadas, e que teve tem um exemplo muito clássico no direito norte-americano, não é? Nós temos uma série de casos aqui no Brasil que se caracterizam também como mutação constitucional. Em essência, é um processo de modificação da Constituição sem que haja uma revisão explícita dela, no sentido, por exemplo, de uma emenda constitucional. Existem duas maneiras de se alterar a Constituição. Uma delas é pelo procedimento chamado formal de mudança da Constituição, que é pela emenda constitucional, e o outro modo é justamente o que se chama de processos informais de mudança da Constituição. E isso se dá principalmente pela evolução da interpretação constitucional, ou seja, a maneira como determinado dispositivo é abordado pela Suprema Corte de um país, no nosso caso, pelo Supremo Tribunal Federal e, de maneira geral, pelos tribunais superiores. Então, essa é a chamada mutação constitucional. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. E o exemplo clássico do direito norte-americano foi justamente a questão da discriminação racial, né? E que tem direta relação com o direito à igualdade. Então, a Constituição norte-americana, como é muito antiga já, é lá de 1776, ali junto com a independência deles, ela sofreu uma série de atualizações pela interpretação. E no caso da discriminação racial, do direito à igualdade, houve lá o direito à igualdade, o princípio da igualdade sendo aplicado inclusive para justificar a escravidão no primeiro momento. Então, o direito à igualdade justificou a escravidão. Depois, quando a evolução social não mais aceitava esse tipo de discriminação entre raças, entre etnias, houve a mudança para um segundo estágio, que foi o chamado iguais, mas separados, que era a questão da segregação racial. Não havia mais a escravidão, mas havia aquela questão de restaurantes só para brancos, de ônibus só para brancos, e que gerou toda aquela tensão no sul dos Estados Unidos, né? E finalmente, nos anos 60, a Suprema Corte Americana foi para um terceiro momento de interpretação do direito à igualdade na questão racial, dizendo que não mais se justificava a segregação em hipótese nenhuma, nem para restaurantes, nem para ônibus, nem para escolas, e determinou
positivamente uma integração racial. Essa determinação foi feita a partir de uma decisão da Suprema Corte. No caso do Brasil, nós temos uma série de mudanças também que poderiam ser caracterizadas como processos de mutação constitucional. Acontece que eles não são tão frequentes e tão marcantes porque o Brasil teve várias constituições e a última tem só 25 anos. Sim, bem então, recente. Aqui nós temos, por exemplo, por falar em política eleitoral, nós temos o caso da fidelidade partidária. Até 2006, o Supremo Tribunal Federal, numa linha antiga já de interpretação, considerava que não era necessária a fidelidade, que a Constituição não impunha a fidelidade partidária. E na evolução da interpretação, o Supremo chegou ali, mais ou menos por 2006, o Supremo decidiu que não, que de fato o mandato é do partido e não da pessoa, e que em determinados casos, quando não existir salvo hipóteses de justa causa, né, o parlamentar precisa permanecer no seu partido, caso contrário ele poderá perder o seu mandato. Não só o parlamentar, mas também quem ocupa cargos no executivo, né? O próprio presidente da República, governadores, prefeitos. Exatamente. Então, se abandonar o partido, pode perder eventualmente o seu mandato, né? A questão da fidelidade partidária se impôs, mas se impôs a partir de uma mudança de interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos um exemplo também de mutação constitucional aqui no Brasil. E até a questão da transitoriedade, né, e a questão da adaptação do cotidiano, daquilo que vem se aplicando, é fundamental que ocorra essa mutação, porque não há como, até acho que uma questão hoje que nós temos é do casamento homoafetivo. Sim, sim, ali foi um caso de mutação constitucional cuja constitucionalidade é duvidosa até, porque a Constituição falava claramente entre casamento entre homem e mulher, o Supremo ignorou aí a letra da Constituição, né, fez uma interpretação bastante heterodoxa, vamos dizer assim, né, então alguns até questionam efetivamente se essa decisão foi constitucional ou não, mas é um outro caso de mutação constitucional, né? Aí a gente pode subdividir em casos de mutação constitucional admissível ou de mutação inconstitucional, na verdade, né? Quando, por exemplo, a interpretação muda, porém essa interpretação acaba se revelando como inconstitucional. Isso pode acontecer também. Por exemplo, existe um costume do parlamento brasileiro, da Câmara e do Senado, de fazer o chamado aprovação por voto de lideranças, né? E no processo legislativo previsto na Constituição, essa é uma hipótese que não é admissível. Então, mesmo havendo ali o costume constitucional, um costume já das duas casas do Legislativo, da Câmara e do Senado, esse tipo de mutação não seria admissível, né? Então, perfeito. Esses são alguns exemplos. Mas, de fato, a tua observação é muito importante porque, embora a Constituição pretenda dar uma estabilidade ao país, ela precisa estar em sintonia com as mudanças sociais. Claro. O que nem sempre significa ceder à regra da maioria, né? Então, por exemplo, mais aquele que você deu do voto obrigatório. Mas agora, então, só um momentinho, que sobre o voto obrigatório, nós vamos falar então no próximo bloco. Já voltamos. Voltamos então com o assunto mutação constitucional. Estamos vendo que dá um debate de longas horas, mas aproveitando o momento político, Rodrigo, vamos trazer essa questão do voto obrigatório. Seria essa uma questão de mutação constitucional, mas na verdade ela iria para a formalidade que seria através de emenda e vem se discutindo muito. E nós vimos até nessa eleição a quantidade de ausências, eu não estou nem falando dos votos brancos e nulos das pessoas que chegam lá e não querem votar em mais ninguém, de indignação, de protesto e por aí vai, não vamos entrar no mérito, mas as ausências de voto. Então isso justificaria permanecer um voto obrigatório onde o número
tão elevado não está indo votar? Eu concordo com você, Gabriela, porque eu entendo que o voto obrigatório não mais se justifica, né? E nós temos exemplos, infelizmente, as pessoas têm perdido muito do interesse pela política, já não era tão grande, mas esse interesse está diminuindo ainda mais, o que é ruim porque as maiores mudanças sociais se dão pela política, fora isso ou é guerra ou né, uma ditadura, né? Então a democracia requer a participação política, porém essa participação tem que ser voluntária. Eu concordo com a ideia do voto facultativo, eu acho que o Brasil precisa urgentemente adotar o voto facultativo para que as pessoas possam ter a liberdade de participar ou não e não serem tratadas como uma questão, né, como se fossem gado por serem obrigadas a ir lá votar mesmo que não queiram. Eu fiquei também impressionado com a soma aí de abstenções brancos e nulos. No caso das eleições proporcionais foi de 30% a 35%, é um negócio Exatamente. Impressionante. Tanto é que você pega os deputados eleitos agora, os eleitos e os não eleitos, a votação de praticamente todos, com uma ou outra exceção, caiu. Né? Então foi realmente, o quociente acabou sendo menor, foi realmente, não que não acontecesse em outras eleições, mas foi, se eu não me engano, de 7%, foi 28% na passada e nessa foi em torno de 35% aqui na região de Joinville. Então é realmente um número impressionante e só acentua, na minha visão também, a necessidade de uma mudança constitucional, mas aí uma mudança pelo processo formal, que é via emenda constitucional. Nós teríamos um caso aí de mutação inconstitucional se o Supremo passasse a lei que voto obrigatório é voto facultativo, porque a Constituição é muito clara dizendo que o voto é obrigatório. Então, não tem como aí, por mais que a Constituição permita várias interpretações dos seus dispositivos, esse é muito claro, o voto é obrigatório. Então, aqui realmente não tem como tergiversar sobre isso, né? Não tem como adotar uma outra interpretação que seja admissível perante a Constituição. Então, a única forma seria realmente por meio de emenda constitucional. Só para lembrar ao telespectador, a emenda exige um quórum qualificado, ou seja, se a maioria das leis no parlamento é aprovada por maioria simples ou maioria absoluta, no caso do quórum, no caso das emendas constitucionais, são 2 turnos de votação com a necessidade de 3/5, ou seja, precisa de muito mais gente aprovando nas duas casas, na Câmara e no Senado. Então precisa de muito mais gente concordando com essa mudança. O paradoxo que o Brasil está vivendo nesse aspecto é a questão da reforma política, justamente. Exatamente. Porque aí a Constituição poderia ter previsto algo mais engenhoso e deixou de fazê-lo, que seria justamente que o problema é que quem vai fazer a reforma política está legislando em causa própria, porque são os próprios deputados e senadores que vão saber, óbvio, na hora de fazer a reforma política, se serão prejudicados ou beneficiados com as novas regras que surgem. Então aqui realmente a gente tem um exercício de reflexão a ser feito. Aparentemente a Constituição apenas toleraria a via da mudança por emenda constitucional, né? Mas algumas pessoas estão defendendo eventualmente uma mini constituinte para reforma política que, sob o aspecto político, eu acho importante, acho interessante, mas tenho sérias restrições, sérias dúvidas quanto à constitucionalidade disso. Até porque o que vem ocorrendo, como você mesmo colocou, o crescimento no número de abstenções vai acabar forçando uma emenda constitucional, uma reforma. Porque imagina, um número de quase 35% é um número muito elevado. Muito elevado. E isso afeta diretamente no resultado. Muito elevado. Eu queria até aproveitar para dar uma comparativa de países, uma comparação com países. No Chile não é muito diferente, o Chile é extremamente politizado, sempre foi. E mesmo no Chile, com todo esse grau de politização, na última eleição agora presidencial, se não me engano, o comparecimento, lá o voto é facultativo, foi em torno de 35% a 40%, que é mais ou menos, se no Brasil for adotado o voto facultativo, nós vamos ter em torno de 30% das pessoas indo votar, na minha visão, mais ou menos isso. Já na Alemanha, o voto também é facultativo
e você tem um comparecimento de cerca de quase 80%. Né? Quer dizer, o pessoal realmente está se importando com os estilos do país. É a questão muito de cultura também. De cultura, né? da cultura política. E aqui política. no Brasil, é bem o que foi colocado. Quem está lá é que vai votar por uma emenda constitucional. Isso. E eles sabem que isso vai afetar diretamente o quê? Provavelmente, num voto facultativo, a grande maioria que vai votar é a maioria que tem um estudo, uma condição social mais elevada. Aqueles que não têm uma condição social tão elevada, que não têm um acesso à informação como esses têm, vão acabar deixando de lado o voto. Eles vão deixar, não vou lá votar, para que eu vou votar? Eles não têm, eles não entendem o que significa. O que é uma pena, né? Porque, na verdade, são os mais necessitados, aqueles que mais precisam de políticas públicas adequadas, né? Para garantir direito à saúde, direito à educação. Então, essa é uma consequência negativa do voto facultativo, mas eu acho que é um passo que o Brasil tem que efetivamente experimentar, porque não dá para considerar obrigatório, na minha visão, né, na minha visão particular, assim, não dá para considerar a questão do voto como uma obrigação, porque é uma opção da pessoa ir lá votar ou não. Até porque fica meio contraditório, né? Um país democrático de direito em que você é obrigado a votar. Exatamente. Fica contraditório. Fica completamente contraditório. Mas nós vamos para nosso último intervalo e voltamos falando sobre mutação constitucional, sobre os livros do Rodrigo, que ele tem ótimos livros, colocando um pouco de todo esse estudo dele. Já voltamos. Voltamos para o nosso último bloco aqui com Rodrigo Meyer Borno. Ele é advogado, cônsul da Alemanha aqui em Joinville, que eu também não tinha falado. É como eu estou dizendo, o Rodrigo ele tem um currículo muito qualificado e a gente, como é curto o nosso espaço, tem que aproveitar esse tempo para sugar esse conhecimento dele. Rodrigo, então, falando sobre a questão, finalizando ali, do voto obrigatório, da mutação constitucional, quem está ali no arcabouço fiscalizando tudo isso é o STF. O STF dá a última palavra, né, sobre o que é ou não constitucional. O que não significa que o STF decida, que o STF não seja influenciado pelos diversos movimentos sociais, pelas discussões que se faz em torno da interpretação da Constituição, pelas próprias opiniões e teses levantadas pelos advogados, pelos operadores do direito, mas a palavra final realmente é do STF. Né? Agora, os ministros não estão reclusos numa ilha, imunes à influência social. Por outro lado, o que eles já ressaltaram várias vezes, e é muito importante, eles não podem ser aqueles que decidem pela vontade da maioria. Muitas vezes o STF vai decidir, e as cortes constitucionais têm essa função também de muitas vezes decidirem contra a maioria, né? Porque às vezes se trata da questão da garantia de direitos de minorias muitas vezes, né? E que ele funciona, então, o Supremo como um contrapeso, muitas vezes, à maioria. Então, ele pode votar com a maioria quando aquilo for constitucionalmente possível, mas, às vezes, a maioria está adotando posturas ou teses inconstitucionais e o Supremo precisa agir, né, ou decidir contrariamente a isso. Até porque a questão do Supremo Tribunal Federal, às vezes, muito contestada em algumas decisões, visto que os ministros ali são escolhidos, né, na sua maioria. A política está muito presente no STF. Na escolha. Né? Na escolha. E nos temas, né, porque são temas com... Muitos dos temas decididos no Supremo, para não dizer quase todos, têm uma forte repercussão política. Seja porque tem repercussão na parte financeira dos estados, na questão dos estados da União, né, quando o Supremo decide sobre direito tributário, por exemplo, seja pelas decisões eminentemente políticas que ele tem que tomar, como a constitucionalidade de determinadas leis, como foi o caso da redistribuição dos royalties do petróleo, que afeta enormemente os estados e municípios. Então, o Supremo está
seja na questão de minorias, como eu falei, né? Decisão do casamento homoafetivo, né? Então, o Supremo realmente ele se constitui numa instância importantíssima com forte repercussão política. Agora, o que a gente tem visto no Brasil é que, apesar da escolha ser exclusiva do presidente, pelo menos a minha opinião é essa, tanto dos presidentes anteriores como depois, o presidente Lula e a presidente Dilma, foram escolhas muito equilibradas e que nem sempre seguiram, salvo um ou outro caso. Teve um ou outro caso assim que eu diria, não, realmente aqui foi uma escolha política em que colocaram alguém afinado com o partido, com o governo. Mas em muitos outros casos eles pegaram ministros de carreira, alguns que eram juízes de carreira, o caso do Luiz Fux, o caso do Teori Zavascki, né? Então, a gente tem visto um equilíbrio bastante grande de todos os presidentes que nomearam pessoas juristas para o Supremo, salvo, como falei, uma ou outra exceção, mas Sim. Na ampla maioria houve um equilíbrio por parte dos presidentes. E até falando da questão do bloco anterior, que nós vivemos num país democrático de direito. Você lançou uma obra que fala sobre liberdade de expressão. Sim, há algum tempo. Né? Até onde no Brasil existe essa liberdade de expressão e até onde que nós temos na nossa Constituição um artigo que se conflita com o outro, né? Nós temos muitas situações que você tem que ver até onde você vai utilizar um e fazer o outro cessar aonde começa o direito seguinte. Então, até onde essa liberdade de expressão é permitida que não afete outros direitos ali inseridos na Constituição? Foi realmente um tema que eu trabalhei e foi exatamente isso que eu quis trabalhar na minha formação acadêmica, em termos de mestrado e doutorado, foi justamente isso, Gabriela. Foi a questão da chamada colisão de direitos constitucionais ou da colisão, eventualmente, entre princípios, que é um tema muito interessante e, especificamente, eu estudei o caso da liberdade de expressão e do direito à honra, né? Então, eu peguei a experiência norte-americana, a experiência alemã, a experiência espanhola, portuguesa e procurei trazer, né, esse arcabouço, essa fundamentação teórica e de decisões já de jurisprudência importantes lá naqueles países, procurei trazer aqui para o Brasil. Então, eu acho que foi um trabalho assim, que me deixou muito contente, porque eu consegui trabalhar com esses temas e valorizar a questão da liberdade de expressão. Ela é fundamental para um país que se quer democrático, né? Porque a liberdade de expressão ela não pode ser vista como um direito, novamente, um direito da maioria. A liberdade de expressão tem que ser garantida justamente para aqueles que pensam diferente. Porque assim é que a gente tem o debate sendo vivificado, né? Ou seja, o debate ganhando atualidade e em que todas as opiniões podem se contrapor uma à outra para que a pessoa que está assistindo esse debate ou participando possa eventualmente mudar sua posição, aperfeiçoá-la e que a gente possa ter uma sociedade que efetivamente viva o pluralismo e que respeite as diferenças, né? Então, todas as sociedades democráticas se orientam por isso e essa foi uma das razões pelas quais eu escolhi a liberdade de expressão como um tema importante a ser tratado. Em linhas gerais, os Estados Unidos não tem praticamente restrição nenhuma à liberdade de expressão, a gente se orienta mais pela linha europeia, em que existem algumas restrições à liberdade de expressão, como, por exemplo, discursos de ódio racial, esse tipo de coisa, não são permitidos. Aí a liberdade de expressão tem que ceder em favor de outros direitos. Aqui até no Brasil a gente tem muito a questão religiosa, né? Que são os grandes cultos, que tudo. Então, é exatamente isso. A sua liberdade vai até aquela história, né? Vai até onde começa a do próximo. Isso. E aí essa frase, em abstrato, ela está correta, mas no caso concreto é que a gente precisa ver qual que prevalece sempre. Claro, entrar nos detalhes Isso. e verificar até onde vai prevalecer a de um e a de outro. E é muito importante falar da questão das minorias, né? A maioria ela já está aí, já está imposta, né? Então, as minorias é que tem que ter esse arcabouço maior para poder se expressar da maneira
que a maioria já está o fazendo. Especialmente quando a gente fala de questões políticas, né? Quer dizer, você tem que garantir aquelas opiniões minoritárias a possibilidade delas se expressarem, que só assim você garante a possibilidade de efetivamente viver num regime democrático. Muito obrigada, Rodrigo. Agradeço a tua presença. Foi de um enorme aqui conhecimento para os nossos telespectadores sobre direito constitucional, que eu vou dar uma opinião minha aqui, que para mim os políticos deveriam, no mínimo, conhecer profundamente e estudar a Constituição Federal, para então vir à carreira política. Infelizmente, a gente sabe que a coisa não acontece dessa maneira. O Rodrigo já esteve na vida política diretamente, hoje está mais indireto, está mais por trás, né, das câmeras, dos holofotes, mas é um grande conhecedor da Constituição Federal e isso faz a diferença. Parabéns. Muito obrigado, Gabriela, e parabéns pelo teu trabalho, que é uma maneira justamente de, através dessas entrevistas e do contato, né, com juristas, com profissionais, com operadores do direito, massificar, levar ao público, né, os debates importantes aí no meio jurídico que no fundo são importantes para a cultura política e para a cultura jurídica de uma nação. Eu me lembro sempre de um professor que eu tive que trazia o exemplo, né, de outros países em que, naqueles países, ele citava o caso da Alemanha, a pessoa dizia assim, olha, quando ela via um direito dela sendo agredida, ela dizia, isso aqui ofende a minha consciência jurídica. E a gente precisa fazer com que o brasileiro aperfeiçoe e defenda, né, a sua consciência jurídica também. Perfeito. Então, aqui foi mais um programa Direito e Debate com Rodrigo Meyer Borno. Eu agradeço a todos vocês e até o próximo. Tchau!